Bom dia! Você já orou por algo durante meses ou anos e teve a sensação de que Deus permaneceu em silêncio? Você continua orando, continua fazendo a sua parte, mas parece que nada mudou? E é justamente nesse momento que nasce uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Será que Deus está me ouvindo? Talvez você esteja ansioso, esperando por uma resposta. Mas se Deus estiver trabalhando em algo que seja maior ainda do que a sua resposta? Hoje vamos conversar sobre um dos maiores desafios da fé cristã: como continuar confiando quando parece que nada está acontecendo. Roda a vinheta, produção. Seja bem-vindo ao Café com Nós. Prepare o seu café, abra a sua mente e venha conversar com a gente. Com os apresentadores Daiane Miller e o Wadson Martins. Vivemos na cultura da velocidade, entrega rápida, resposta instantânea, resultados imediatos. Mas Deus quase nunca trabalha no tempo da ansiedade. Na Bíblia, podemos observar que os maiores milagres, eles foram trabalhados por longos períodos de espera. Por exemplo, José, ele esperou anos, entre o sonho e o palácio. Ele passou por várias situações. Ele foi vendido, ele foi preso, ele foi escravo, mas Deus nunca deixou de agir. Um outro exemplo é Abraão. Abraão esperou décadas pela promessa. A promessa demorou, mas ela não falhou. Um outro exemplo que nós temos é Davi. Davi foi ungido rei, mas antes disso ele passou por cavernas, ele foi perseguido, ele passou pelo deserto. Isso mostra que muitas vezes a espera não significa abandono. Na verdade, todos eles, tanto Davi como Abraão, eles tiveram preparação para poder sustentar aquilo que Deus queria colocar na mão deles. Parece que estava demorando, né? A promessa ou aquilo que foi dito, pelos profetas nunca ia chegar. Mas a gente vê que todos eles passaram por uma jornada realmente de preparação. Porque será que eles iam ter essa capacidade, essa estrutura de assumir essas posições, de estar na posição que Deus, iria colocar eles, sem eles ter essa preparação, essa estrutura? Isso mostra que uma das principais coisas que foram trabalhadas durante esse tempo foi a confiança em Deus. Confiar no processo e de que um dia de cada vez, um passo de cada vez, Deus está fazendo o melhor para que você tenha a capacidade de suportar aquilo que Deus quer colocar nas suas mãos. Por mais que isso gere insegurança, gere medo, frustração. Quantas vezes talvez Abraão não ficou frustrado por não conseguir gerar aquele filho? Sim. E muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu estou trabalhando, estou correndo atrás, estou fazendo, e parece que Deus está em silêncio. Mas às vezes o silêncio de Deus não é a ausência do seu trabalho, porque às vezes você acha que Deus não está fazendo, não está trabalhando, porque ele está em silêncio, a resposta não veio, mas você já parou para pensar que aquilo que Deus vai te entregar pode ser muito, mas muitas vezes maior do que aquilo que você está orando? Então, vamos ver no próximo bloco agora como continuar vivendo enquanto espera. E o maior erro que a pessoa pode cometer é ela colocar a vida dela em pausa, esperando Deus agir. E são muitos exemplos, na nossa vida. Então, a pessoa pode estar esperando por emprego, por uma cura, por uma promoção. Se ela colocar a vida dela em pausa, como que as coisas vão acontecer? Como que o milagre vai acontecer? Porque se ela pausou a vida dela, Deus está até agindo, mas a pessoa precisa de fazer algo aqui na Terra fisicamente para as coisas acontecerem. Uma oportunidade de emprego. Se ela parou a vida e não vai procurar emprego, como que ela vai ter um cargo melhor? Como que ela vai, trocar de emprego, ter um emprego que garanta para ela um futuro melhor? Isso cai na sua responsabilidade. Então existe a sua responsabilidade e a responsabilidade de Deus. Deus ele vai agir à medida em que você agir também. Então, uma porta de emprego melhor vai se abrir a partir do momento em que você estudar e ter um nível maior de ensino. Então, as coisas elas são respostas e proporcionais àquilo que você faz. Esperar em Deus não significa ficar parado. Significa você estar obedecendo mesmo quando você não está vendo o resultado. Então, será que enquanto você está esperando,
Você continua aprendendo? Será que você ainda tem um coração ensinável? Será que você ainda está cuidando da sua saúde? Será que você está desenvolvendo os seus talentos naturais que Deus já colocou nas suas mãos? Será que você está amadurecendo no processo? Ou você está apenas esperando Deus agir? Quem espera em Deus continua crescendo, mesmo quando o cenário permanece igual, porque o cristão não vive por vista, ele vive por fé. Então, para trazer mais reflexão, vamos para o próximo bloco, que é o Pergunta que Incomoda. Pegue o seu caderno, caneta e faça as suas anotações, isso é muito importante. Primeira pergunta: e se Deus mudasse a sua situação hoje? Você estaria preparado para sustentar essa nova vida? E isso cabe uma reflexão, né? Às vezes nós estamos acelerando a bênção, né? Queremos que Deus acelere. Queremos que as coisas acontecem mais rápido, fica pressionando Deus, colocando Deus na parede. Eu quero a minha bênção, eu preciso disso. Mas Deus talvez pode estar acelerando o seu amadurecimento, né? Com situações, com o novo estudo que você tem que fazer, com a nova atividade que você tem que aprender, se desenvolver. Isso é acelerar o seu amadurecimento para que a bênção ela possa chegar mais rápido e possa permanecer na sua vida. Porque se você não tiver uma estrutura, quando você receber aquilo, aquilo às vezes vai ser um peso, né? Ou vai ser até mesmo algo que vai te destruir. Isso me traz à memória um exemplo muito simples que acontece. A pessoa ganha mais dinheiro e ela não consegue manter aquele dinheiro. Ela quer gastar com tudo que ela vê pela frente. Imagine se Deus muda a situação dela e cai na conta dela 1 milhão. A oportunidade dela mudar de vez a história dela e a história da família. E aí o que ela faz? Compra uma casa. E volta a ficar pobre de novo e não tem dinheiro para sustentar a casa, nem a conta de luz dessa nova casa, porque ela decidiu gastar tudo de uma vez, em vez de fazer um planejamento financeiro. Uma coisa que era para ser uma bênção, né, vai virar uma destruição, porque aí ela vai entrar em dívida, ela vai ter que vender essa casa, vai ter que vender por um preço bem menor do que comprou. Ou seja, não valeu a pena ela acelerar a bênção dela. Ela não tinha estrutura para suportar aquilo. E no final gerou o quê? Frustração, choro, lágrimas, porque conquistou uma coisa muito rápido e não deu conta de suportar. E uma outra pergunta: você confia em Deus apenas quando ele responde como você espera? Perguntinha difícil essa, né? Porque geralmente a resposta que a gente mais quer é aquilo que a gente está pedindo. Você está esperando uma coisa, Deus te entrega outra. Ou o processo até chegar naquilo que você quer, o processo é outro. E aí você fala: não, mas não é isso que eu estou pedindo. Não, mas você tem que passar por aqui, que você tem que aprender isso aqui primeiro, antes de você ter aquilo que você está querendo. E provavelmente, se você tentar encurtar esse caminho, você vai se arrepender. Você não vai aprender o que precisava e chegar lá na frente você vai se frustrar e vai quebrar a cara, porque você quis pular etapas. É igual um videogame. Não dá para pular o chefão do nível 1 e ir direto para o nível 5. Você precisa passar pelos outros níveis também. A fé, ela não elimina as perguntas, ela não vai eliminar as etapas. A fé não é cega. Ela impede que você desista por causa da dúvida ou por causa de frustrações. Então, vamos trazer uma base bíblica para sustentar isso que estamos aprendendo hoje? Está no livro de Isaías, capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam suas energias. Sobem, voando como águias, correm e não se cansam, caminham e não perdem as forças. Perceba que o texto não está dizendo que quem confia no Senhor não se cansa. Está dizendo que Deus renova as suas forças. Vemos que a esperança bíblica não é ficar parado esperando, é a pessoa ela permanecer firme enquanto Deus trabalha. Um outro versículo, se você pegar ali em Romanos 5 e ir ali do 3 ao 5, você vai ver que a palavra de Deus ensina que a perseverança produz a experiência e a experiência produz esperança. Em Salmos 27:14, a Bíblia nos mostra o quê? Para ser forte, ser corajoso e esperar no Senhor. Então vemos que nesses versículos que nós acabamos de citar, quanto mais a pessoa ela tem essa perseverança no Senhor, ela vai adquirindo experiência. E a experiência, ela, né, que nem um exemplo, a pessoa ela
ela quer ser milionária, né? Só que para ela ser milionária, ela tem que aprender finanças, ela tem que aprender gestão, né, de negócio, saber gerir, pelo menos o básico ali de finança, o que que ela vai fazer com esse dinheiro, Patrimônio, sucessão. né, a sucessão, o patrimônio, o que ela vai fazer com esse dinheiro. Então, a experiência que ela vai adquirindo ao longo, né, desse desenvolvimento, que ela está preparando para receber essa nova vida milionária, isso vai aumentando mais a esperança, que ela está se preparando, ela está adquirindo experiência. Não, estou fazendo isso porque lá na frente vai acontecer isso, e isso aumenta a esperança que aquela bênção vai chegar. E isso só vai acontecer se ela perseverar naquele caminho, Sim, naquele processo de aprendizado contínuo. Talvez Deus ainda não tenha mudado a sua circunstância, porque primeiro ele deseja e precisa transformar você. e quando Deus transforma aquilo que nós somos, muitas vezes nós percebemos que aquilo que parecia que era um atraso era uma proteção, era nos livrando, nos protegendo de algo que ia dar errado lá na frente. Eu acho que a pior coisa que pode dar errado lá na frente é a frustração. Porque quando a gente se frustra, a nossa energia para fazer as coisas e para lidar com as coisas, ela cai por terra. Então, até a fim de proteger você de uma frustração, Deus está te protegendo e te ensinando nesse caminho. Então, tenha um pouco mais de paciência com você mesmo. Se esse episódio falou ao seu coração, compartilhe com alguém que está cansado de esperar. Curta, comente e esteja conosco todo sábado ao meio-dia. Até o próximo café. Até.